Olá, meu nome é Larissa, eu sou neuropsicóloga e aproveitando o nosso mês de conscientização em relação à epilepsia, o nosso Purple Day, o Dia Roxo, eu gostaria de reforçar a importância da gente observar, atentar para possíveis dificuldades de aprendizagem que as crianças, adultos ou adolescentes possam estar enfrentando, né, para que nós possamos ajudá-los a atingir todo o seu potencial. Então, mesmo em crises, né, que são mais espaçadas, não tão frequentes, com menor tempo de duração, que não são ligadas a nenhuma síndrome ou não são de difícil controle, mesmo nessas epilepsias, nessas crises, nós podemos ter dificuldade de aprendizagem. Seja pela alteração em estruturas, né, em neurônios, são nossas células cerebrais, quanto a química do cérebro, né, que facilmente é alterada, porque é muito sensível, né, nossos neurônios, toda a química que envolve a nossa resposta, né, tudo isso é muito fácil de ser alterado, porque é muito delicado, é muito sensível. Então, isso pode trazer prejuízos atencionais, de memória, de funções executivas, que são aquelas funções que a gente utiliza para resolver problemas, para conseguir atingir uma meta de forma bem sucedida. Então, tudo isso pode ter algum tipo de alteração e pode impactar a aprendizagem, porque a gente precisa dar atenção para selecionar o que é prioridade, para selecionar o que a gente deve memorizar, porque aquilo é relevante, né? A gente precisa dessas funções executivas para organizar, para ajudar a gente a ter comportamentos necessários para a aprendizagem, ajuda na memória também, né, na organização, né, em codificar essa memória, em recuperá-la. Então, são funções muito importantes que, com frequência, elas estão alteradas, porque são muito nobres, são muito sensíveis, né? Então, qualquer intercorrência facilmente pode trazer algum tipo de alteração, o que prejudica, né, a forma da criança aprender, do adolescente ou do adulto. Então, que a gente possa sempre olhar para que a gente possa já antever e já auxiliar para diminuir os percalços, né? Facilitar com que aquele sujeito já consiga atingir todos os seus potenciais que com certeza tem. Então, a gente pode ter algumas questões também em relação à medicação, às vezes quando tem medicações combinadas ou dependendo da dose que foi necessária para conseguir controlar, né, a epilepsia, o tipo da medicação, tudo isso é importante também porque pode, né, pode deixar às vezes a criança mais sonolentinha, pode trazer alguma dificuldade de atenção, de memória, ou até relações mesmo da criança, né? Dificuldades às vezes que ela pode enfrentar em relação à dinâmica familiar, aspectos sociais, né? Mesmo adolescente, ou adulto, ou privações que pode ter, tudo isso acaba impactando, né, na aprendizagem, trazendo algum tipo de alteração ou de impacto, né? Não quer dizer que é 100% das vezes, mas que a gente precisa tentar, porque a aprendizagem é algo que a gente precisa para a vida, né? E a gente precisa, não só em âmbito acadêmico, mas para a gente se adaptar à vida, às circunstâncias, a gente precisa ter essa habilidade preservada de aprender e de ir conseguindo, né, aprender o ambiente para que a gente consiga ir resolvendo os problemas e atingindo o nosso potencial, as metas que a gente tem. Então, eu gostaria de deixar esse pequeno reforço de que a gente possa observar com cuidado as crianças, adolescentes, adultos, as dificuldades que eles apresentam, mesmo quando a epilepsia já está controlada, ou é uma epilepsia com pouca frequência de crise ou menor tempo de duração, mesmo nessas a gente possa observar como eles estão aprendendo, como está a apreensão, né, do ambiente, o que a gente pode ajudar para que ele possa atingir todos os seus potenciais, tudo que nós sabemos que com certeza eles têm, né? E eles possam, usando as facilidades e essas potencialidades, superar, né, as dificuldades um dia de cada vez. Então, que nós possamos ser mais conscientes, né, com menos estereótipos, com menos preconceito, e nós possamos ajudar uns aos outros, porque com certeza juntos nós somos mais fortes.
continuando o nosso tema de psicologia, aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, nesse vídeo curtinho eu gostaria de passar algumas dicas, algumas orientações para as crianças, adolescentes e adultos que têm apresentado alguma dificuldade de aprendizagem. Então, é muito importante a troca entre escola, terapeutas e pais. Para perceber se a dificuldade ela é mais centrada em alguma parte, por exemplo, está só ocorrendo na escola, se ela está ocorrendo só em casa, ou ela está ocorrendo em todos os ambientes, para auxiliar a compreensão do que realmente está acontecendo, se é uma questão escolar, se é uma questão familiar, ou se está permeando todos os ambientes desse paciente, o que poderia nos dar essa ideia de uma dificuldade mais generalizada, né? Compreender essa dificuldade, onde, né, que ela está nascendo, o que está acontecendo. Então, essa troca é muito importante para que possa auxiliar, né, na condução, no caminho dessa criança, né, nos mais diferentes ambientes de aprendizagem que ela estiver. Além disso, se for identificado, né, que realmente é uma questão de aprendizagem, a avaliação do neuro é muito importante, né? Provavelmente, se ele perceber ou ela perceber que tem realmente uma dificuldade, vai encaminhar, né, para as terapias ou para uma avaliação, então uma avaliação fonoaudiológica, psicopedagógica, neuropsicológica, para entender qual é o tipo de dificuldade de aprendizagem, se é um transtorno de aprendizagem, se está ligado a alguma outra questão, né, como atencional, como de memória, de funções executivas, são aquelas habilidades para resolver problemas, né, ter um comportamento bem sucedido, se é uma questão mais dessas funções, ou se é uma dislexia, uma descalculia, que são transtornos, né, de aprendizagem. Então, é importante essas avaliações, é importante essa conversa entre os diversos terapeutas, entre o médico, entre os que vão fazer a avaliação, para conseguir compreender realmente como ajudar, né, e qual é a dificuldade que realmente está acontecendo com esse paciente, essa criança, adolescente ou adulto. Caso seja identificado, né, que é uma dificuldade, um transtorno de aprendizagem, a fonoaudiologia, a psicopedagogia vão caminhar, né, vão fazer as terapias, vão auxiliar as mais diversas formas, né, para essa criança adquirir os marcos, porque existem coisas que a gente consegue, né, caminhar e esperar um pouquinho mais. Porque a gente sabe que tem uma margem de erro, né? Nem todas as crianças vão chegar juntas ao mesmo tempo, né, ali em algum marco. Mas algumas coisas nós sabemos que já tem que estar adquirido, já precisa ter-se chegado a esse marco para adquirir os próximos e seria o esperado para aquela faixa etária. Então, é avaliado, é conduzido, é auxiliado para que a criança, o adulto, o adolescente chegue nestes marcos e vai conseguindo. Então, usando, né, se a criança tem uma dificuldade visual, então é utilizado outros sentidos, outras formas para ela aprender, uma dificuldade auditiva, se é uma dificuldade atencional, então é verificado, às vezes a criança tem que estar um pouquinho mais na frente, tem um reforço após a aula com o professor, para ele passar o que foi apresentado na aula, porque às vezes a criança não conseguiu focar. Se é uma dificuldade de memória, como é que a gente pode recrutar, né, outras funções para auxiliar essa memória, se é uma dificuldade de função executiva, como é que a gente pode auxiliar o cérebro a conseguir chegar, né, onde ele precisa. Então, os terapeutas vão ajudar, né, nessa questão. Se é uma questão de crises não controladas ou de medicação, a própria equipe médica pode auxiliar. Se as crises não estão sendo controladas na escola, às vezes gravar as aulas pode auxiliar a criança a ver depois, ou os pais assistirem, conseguirem auxiliar a criança a fazer as tarefas e aprender o que foi passado no dia. Então, são orientações que a própria equipe que vai estar trabalhando vai passar para os pais, para a escola, para que todos trabalhem juntos, para que a criança, o adolescente ou o adulto consigam chegar onde precisam, com o máximo de ajuda, menos sofrimento possível, porque realmente juntos nós somos mais fortes.